Olá, estamos começando mais uma vez pela sua TV Unifev, o programa Empreender Tecnologias. É com muita alegria que todas as semanas nós nos encontramos para estudar um pouco, refletir, conhecer as fronteiras do conhecimento. E todas as semanas um convidado especial com um tema especial para você, que é nosso telespectador. Hoje nós vamos receber aqui nos estúdios do Labim a professora Milena Aparecida Batello Ramos. Ela é licenciada em matemática pela Unesp de Rio Preto, onde cursou também o mestrado, coordena curso de licenciatura em matemática na Unifev, onde também atua como docente nas disciplinas dos cursos de engenharia da computação, engenharia civil, engenharia eletrônica, engenharia elétrica, engenharia de produção, física, matemática, sistema de informações e tecnologia em produção moveleira. É supervisora de estágio no curso de matemática e também professora PEB 2. Sobra tempo ainda para ser efetiva da disciplina de matemática na Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. Bem-vinda. Obrigado por responder ao nosso convite, Milena. Ficamos muito felizes de recebê-la aqui no programa. Sim, eu agradeço aí pela oportunidade, Ramon, e também agradeço aí aos telespectadores que estão prestigiando o programa Empreender, né, que estão ouvindo o que nós temos aqui para falar um pouquinho a respeito da minha área de atuação. Bacana. Mas a matemática, Milena, ela está, apesar de muita gente ter trauma com matemática, exatamente, né? Sim. Mas está presente em diversas situações do nosso dia a dia. Você podia citar para a gente alguns exemplos disso, dessas aplicações? Sim, de fato, diariamente nós convivemos com a matemática. Porém, muitas vezes a gente ouve mesmo falar, nossa, eu não gosto de matemática. Talvez o que é necessário aí é a gente conhecer um pouquinho mais a respeito dessa área de atuação, porque tem muitas coisas interessantes, né? Então, nós podemos citar, por exemplo, problemas ligados à área de transporte, né, dentro de uma empresa. Então, o objetivo principal ali é saber como fazer a distribuição de uma mercadoria para os consumidores ao menor custo possível. Então, é de interesse saber, né, se nós temos uma quantidade adequada de produtos para atender aos pedidos que foram feitos, por exemplo. Porém, se essa quantidade que a empresa possui, ela não é adequada, então, para quem que nós vamos distribuir? Onde é que vai faltar a entrega desse produto? E também o contrário, se nós temos uma quantidade a mais de produtos dentro dessas fábricas, como é que vai ser feita essa distribuição para os nossos consumidores? Então, nós temos que ter um planejamento, uma estratégia de distribuição que está diretamente ligada à questão da logística. Bacana. Então, nós vivenciamos ali a matemática de uma forma mais aplicada. No dia a dia mesmo. No dia a dia mesmo. Então, é muito interessante. Até quando a gente vai no supermercado fazer compras, a gente acaba utilizando o tempo todo a matemática. Nós dizemos seja para descobrir lá qual o peso, quanto custa, enfim, para ver se o que a gente tem a gente consegue pagar, para pensar no crédito, no uso do crédito. Exatamente. Sempre a matemática está funcionando na cabeça da gente. Isso, né? Então os gestores aí das famílias realmente são pessoas que têm uma boa experiência com a matemática, porque diariamente, mensalmente, eles têm que administrar esse recurso financeiro para poder fazer com que, no final, ainda sobre dinheiro, ou pelo menos que a gente não gaste a mais do que aquilo que a gente possui, né? Legal, legal. O que se estuda quando a pessoa cursa matemática? O que ela vai, quais são as disciplinas que vão ajudá-la? Bom, quando nós trabalhamos com o estudo da matemática, realmente vamos fazer uma faculdade na área de matemática, nós temos a parte da matemática pura e também da matemática aplicada.
Então, a matemática pura, nós vamos trabalhar aí mais com partes relacionadas à geometria, à álgebra, à análise, mas essas três frentes, elas também podem ser contextualizadas, né? Nós podemos encontrar aplicações aí voltadas ao nosso dia a dia. E nós temos também uma parte da matemática que é a educação matemática. Então, é um grupo, né, de pesquisadores que se dedica aí ao estudo de estratégias inovadoras que venham auxiliar no ensino da matemática nas escolas, tanto de nível fundamental e médio, mas também em nível superior, formando aqueles profissionais que depois trabalharão com a matemática em relação à docência também. Legal, legal. Agora, aproveitando um pouco, a gente entrando nesse tema, dizendo sobre a docência, depois a gente vai voltar nisso um pouco para frente, mas eu já gostaria de refletir com você. O Brasil parece que tem, assim, no ranking internacional, tem ainda uma parcela muito pequena de participação no desenvolvimento do uso e do aprendizado da matemática. É Sim, isso mesmo? Exatamente. Nós passamos por um período difícil em relação ao uso e o aprendizado. Nós percebemos que nas avaliações internacionais, o Brasil tem ocupado principalmente, assim, as últimas posições em relação à qualidade no ensino da matemática. Claro. Então, é uma situação que precisa ser modificada. E vai, né, de nós profissionais que trabalhamos com a disciplina, ofertar também estratégias que possibilitem esse nosso aluno a gostar da matemática, a ter interesse pelo estudo dela. É uma questão de gostar para aprender, né? Sim, e mesmo que a gente, de repente, não tenha tanto interesse pela disciplina, mas que a gente tenha a persistência no querer aprender, levando em consideração que é uma ciência que, como eu disse lá no começo, a gente utiliza em várias situações do nosso dia a dia. Quais as opções de mercado de trabalho para o profissional que é formado em matemática? Sim. Bom, o profissional que trabalha com a matemática, ele tem também várias áreas de atuação. Então, assim, eu começaria a falar sobre a matemática aplicada às empresas, né, às indústrias. Lá nas empresas, nas indústrias, elas enfrentam também problemas que estão relacionados com a matemática. Por exemplo, aqui em Votuporanga e na região de Votuporanga, nós vemos várias indústrias aí de móveis, de colchões, indústrias que fabricam aí carrocerias, semi-reboques, né? Claro. Então, nós temos que pensar na matemática, por exemplo, no sentido da distribuição do produto para os diversos consumidores, mas também nós temos que trabalhar com a matemática auxiliando nessas estratégias de produção. Claro. Por exemplo, vamos supor que nós temos aí uma indústria de móveis. Então, essa indústria tem lá como matéria-prima tábuas, pranchas, painéis de conglomerado, e o interesse é fazer a produção, por exemplo, de mesas de reunião, armários, prateleiras, né? Sim. Então, nós temos que ter um esquema de programação aí de como armazenar essa matéria-prima que está disponível para a produção desses elementos, mas também, levando em consideração o preço de venda de cada produto, qual que seria a melhor estratégia de produção? Né? Será que é mais vantajoso trabalhar na minha linha de produção com 3, 4 ou mais itens? Ou será que vale a pena a gente fazer um estudo no sentido de identificar o que é mais viável produzir? O que vai gerar lá na frente mais lucro dentro da minha empresa? Até o uso dos recursos ser dimensionado de uma forma mais racional para evitar rebarba, sobra. Sim, desperdício também, né? Eu posso fazer o corte aí num painel de conglomerado ou numa prancha, mas qual que seria a melhor maneira de programar essa máquina para cortar para que haja o menor desperdício de material? Claro, né? claro. Então, a gente tem que pensar com o olhar da matemática, porque ela pode nos fornecer essas respostas também. Muito bacana, né? muito bom. E o que a gente vê também atualmente é que as grandes empresas, indústrias, elas começaram a ter essa preocupação.
diferente dos países desenvolvidos, que tem dentro das suas salas aí pessoas qualificadas para fazer esse tipo de estudo no sentido de otimizar a produção. Exato, né? exato. Então, é uma cultura que no Brasil a gente vê que está começando a ser mais difundida e que é importante, né? Então, nós observamos aí várias parcerias, principalmente entre as universidades e as pequenas e grandes indústrias, no sentido de trabalhar com estudos para auxiliar, né, nessa produção. Bacana, bacana. Agora, você podia falar um pouquinho para a gente também sobre a matemática computacional? Sim. Eu até gosto bastante de brincar em relação à matemática computacional, que antigamente, há uns 20, 30 anos atrás, se a gente for pensar aí na demanda de produtos eletrônicos, eletrodomésticos, né, era uma demanda muito pequena. Claro. Por exemplo, se nós tínhamos uma TV, praticamente era uma TV em cada casa, né? Exato. Telefone, muito difícil quem possuía. Hoje, com o avanço das tecnologias, a gente vê que isso sofreu um boom, né? Exato. Hoje, praticamente, nós temos mais de um celular por pessoa. Dentro de uma casa, existe uma infinidade aí de eletrodomésticos, produtos eletrônicos, né? Tablets, computadores, enfim, os celulares, também as câmeras digitais. E a gente vê que a população cada vez mais quer consumir esses produtos. Sem também. Dúvida. Por maior que seja a crise, de repente, que a gente esteja passando, né, o consumismo ele ainda prevalece, mesmo que de maneira mais acentuada. E nós precisamos de profissionais que também participem do desenvolvimento de novas tecnologias, de novos produtos para colocar no mercado, né? Para colocar à disposição dos consumidores. Então, esse desenvolvimento, ele pode ser feito em parceria com os físicos, com os engenheiros, né? Com o pessoal da área da computação, da área da informática, mas também os profissionais que trabalham com matemática, eles podem se dedicar a esse estudo, a essa pesquisa. Então, a parte lógica, né, do problema é importante também. Então, nós sabemos, né, que quando o profissional que trabalha com a área da matemática, ele vai de encontro à pesquisa nessas áreas de atuação, ele também tem oportunidades de trabalho nesse sentido. Muito bacana. Né? Bom, vamos para um rápido intervalo. E no bloco seguinte a gente vai conversar um pouquinho também sobre a docência, a gente já tinha adiantado esse tema, nós vamos falar sobre concursos públicos na área, enfim, sobre programas de bolsas, o curso de matemática da Unifev. E você que está em casa, aguarde, logo depois do intervalo a gente volta para continuar o programa Empreender Tecnologias. Até já!